Alô? Fala alguma coisa aí? Opa, Tá certo. Tá, então, bom dia, pessoal. Hoje eu tive que começar mais cedo com a monitoria, mas com vocês dois aí eu acho que já consigo tirar não só a dúvida de vocês, como de muitos que podem assistir esse vídeo. Tá, então vamos começar. Qual que é a primeira dúvida que vocês têm aí pra falar? só finalista de exercícios e tem uma coisa que tá lá sobre grafo cromático, a gente não chegou a ver sobre isso. Grafo cromático, perfeito. Você pode passar para mim a questão? Manda aqui no chat da cal, que eu vou colocar ela aqui e a gente resolve. Essa do grafo cromático é interessante, até que é simples. Achei o chat. Isso aqui. A gente não chegou a ver sobre as cores, aí fiquei perdido nessa do grafo. Tá, você lembra o que que é o K32? Se eu não me engano, é o número de vértice e aresta, se eu não me engano. Não. É K32, tipo, com o 3 e o 2 embaixo. Hum, Nenhuma então. recordação? O primeiro é o número de vértice e arestas. Você lembra do grafo bipartido? Sim, sim, sim. É basicamente isso. Ele é um grafo Hum, bipartido com três vértices no primeiro conjunto e dois vértices no segundo conjunto, e todos os vértices de cima se ligam com todos os de baixo e todos os de baixo se ligam com todos os de cima. Lembrou agora? Vocês já tinham visto isso antes? não tenho certeza, não. Lembro Calma do aí, ó. bipartido mesmo. Grafo bipartido. Grafo bipartido completo. Acho que vocês viram isso provavelmente naquela aula que ela estava passando os conceitos. Mas seria basicamente isso aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quererem pesquisar, é Não gráfico deve bipartido mentir. completo. Não deve mentir, não, João. Hã? Você pode transmitir, não tá transmitindo, não. Não sei se pra Ah, é mostrar. verdade, né? Esqueci de transmitir pra vocês. Eu estava gravando. Calma aí. Isso. Opa, Agora tá sim. vendo aí? Agora sim. Certo. Isso aqui é a definição. Vocês podem, por exemplo, pesquisar no Wikipedia, ou também tem outros sites, de um grafo bipartido completo e a anotação dele. A anotação dele é basicamente KMN. A definição é que basicamente é um grafo bipartido tal que para qualquer dois vértices do pertencentes ao conjunto 1 e ao conjunto V, V2, V1 e V2 é uma aresta entre G. Basicamente ele quer dizer que todos os de cima tá ligado com todos os de baixo e todos os de baixo tá ligado com todos os de cima. Então, quando você vê um gráfico que é K, aí M, um número e outro número com vírgula, números diferentes, não, podem ser iguais também, se foi mal. Quando eles forem números, dois números embaixo, basicamente você vai desenhar o tanto de pontos, pontos M em cima e o tanto de pontos N embaixo. Então, por exemplo, para esse caso aqui que a professora deu, vocês teriam que desenhar um, dois, três vértices em cima e dois vértices embaixo. E no final, você conecta todos os de cima com todos os de baixo, sem segredo. O diabo. Certo? Isso aqui foi simples. Grafo bipartido completo, essa é a notação, beleza? Quer desenhar um grafo bipartido completo, que seja K e dois números ali de índice. Basicamente, primeiro número de vértices em cima, segundo número de vértices embaixo. Fui lá, desenhei e fiz a conexão de todos os de cima com todos de baixo. Que, né, espelhou, tá conectado também todos de baixo com todos de cima. Beleza? Até aqui tudo bem? Sim. Certo. Continuando, ele pede qual que é o número cromático de um grafo K32. Para fazer isso aí, a gente tem que voltar lá para o nosso conceitozinho que vocês estavam aprendendo de como que eu descubro se um grafo é bipartido ou não. Vocês lembram lá que, por exemplo, a professora ensinava a técnica. Vai lá, João, como você aprendeu a descobrir que um grafo é bipartido ou não? O caso seria ver se as arestas são adjacentes, seria ver. Que se é adjacente, elas não são bipartidas, porque elas estão ligadas. Por aí. Aí, por exemplo, a professora explicava para você selecionar todos os que não têm adjacência entre si em um, qual é o nome?
meio que em um conjunto em cima, e aí você pega o restante e coloca embaixo. E aí você verifica se desses restantes tem alguma conexão entre eles. Lembra disso? Uhum. Então, essa aí é uma das formas de resolver. Às vezes, tipo, ela também, mas também não é uma das formas mais eficientes e que geralmente implementam para resolver. Existe um algoritmo que é feito geralmente, que ele é chamado de algoritmo de coloração de grafos. Que ele basicamente é meio que uma busca em profundidade, em que ele vai colorindo um vértice em que ele passa. Então, por exemplo, ele está em um determinado vértice ali, ele colore todos aqueles que são adjacentes a ele de uma cor, e aí ele visita um próximo. Aí esse próximo vai estar em uma outra cor referente à cor que você começou. Tipo, eu comecei em um e eu pintei ele de preto. E aí o outro que eu vou visitar agora, eu vou lá e pinto ele de outra cor. Por exemplo, eu vou pintar ele de branco. Então todos que são adjacentes a esse meu preto vão ser branco, beleza? E aí depois eu vou lá e visito um branco. E agora a regra é, se esse aqui é branco, todos que são adjacentes a ele tem que ser preto, beleza? Então eu pego esse branco e colo e todos que são adjacentes a ele eu vou colorir de preto. E por aí vai. E aí, se acontecer em um determinado momento que você, por exemplo, está em uma cor preta e essa cor preta está conectado com outro que já foi colorido de preto também. Se isso acontecer, você vai ter que criar uma terceira cor. Que aí, por exemplo, eu poderia adicionar aqui o vermelho, aí eu vou pintar onde eu tô, ou então o outro de vermelho. E aí, o que que acontece nessa situação? A gente vai chamar, qual o nome? O nosso número cromático de quantas cores eu colori aquele grafo. Tipo, quantas cores são necessárias para eu colorir aquele grafo. Esse é o número cromático. E aí, existe uma definição, que é uma regra explícita, assim, que o número cromático de um grafo bipartido, ele sempre é 2. Sempre. Ou seja, um grafo bipartido, se eu rodar esse algoritmo em cima dele, ele só pode ter duas cores no máximo, beleza? Até isso foi uma teoriazinha que eu estou explicando para vocês, mas deu para entender mais ou menos? Eu vou explicar agora como é o algoritmo. Deu para entender? Falando sempre duas cores de partido, né? Isso, sempre duas cores. Então, por exemplo, a resposta para isso aqui, tipo, como é um grafo bipartido, você já sabe, é duas. O número cromático é 2. Se você quer descobrir se um grafo é bipartido, você basicamente tem que verificar se o número cromático dele é 2. Se o número cromático dele for 2, então ele é um grafo bipartido. É tipo uma regra. Se o número cromático é 2, então ele é um grafo bipartido. Essa é uma forma, por exemplo, de você provar que aquele grafo é bipartido ou não. Vamos fazer isso aqui com um exemplo. Eu vou redesenhar esse grafo aqui, só que de uma outra maneira, tipo, para ele ficar um pouco mais estranho, assim, digamos assim. Desenhar ele com umas bolinhas e a gente vai colorir as bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí esse aqui tem que estar conectado com dois. Isso tem que estar conectado com 3. Ah, mas aqui ficou 3. Calma aí. Esse está conectado com 3. Aí eu vou precisar de mais um conectado com 3. Ah, mas aqui ficou com 4. Pera aí. Pô, pô, pô. Está conectado com 3, mas eu preciso que ele fique conectado com 4. Vou fazer uma para cá. 3, 4, 3, 3. Mas era para ser 2, né? Eu sou burro. Aqui é duas, 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 três, três. Nossa, de onde que eu tirei quatro, velho? Calma aí que às vezes é chatinho redesenhar. Uma, duas, duas para aquele, duas para este, hum, duas para esses dois. E eu só tenho que, acredito, fazer uma conexão a mais. Esse fica com três, esse fica com três. Vou fazer para cima, que eu acho que ficou melhor. Esse está com 3, esse está com 3, esse está com 2, esse está com 2 e esse está com 2. Certo? Redesenhei aí o grafo com uma forma diferente. Certo? Aí o que que eu vou fazer agora? Eu tenho que definir aí as cores que eu vou usar. Inicialmente, como a gente quer descobrir, por exemplo, digamos que eu estou aqui querendo descobrir se esse é um grafo bipartido ou não. Para eu descobrir que ele é um grafo bipartido ou não, eu vou ter que colorir ele no máximo de duas cores.
Então vamos escolher tipo duas cores aqui para colorir, digamos que vai ser o verde e o azul claro. Se eu tiver a necessidade de colorir de mais uma cor esse grafo, aí eu vou descartar e já falar que ele não é bipartido. Nesse caso aqui a gente já sabe que só vai dar duas cores porque ele é bipartido, desde o início a gente sabe disso. Como é que eu rodo o algoritmo? Vamos lá. Começo de um vértice qualquer, você que escolhe. Vamos, por exemplo, começar esse aqui do lado, para ser meio comum. E eu vou colorir ele de uma certa cor. Pode ser preto, ou então aqui no caso vamos colorir de verde. E aí, para todos os adjacentes dele, eu vou colorir eles de uma cor diferente, que no caso será a nossa cor secundária aqui, que seria o azul claro. Então, todos os adjacentes a ele vai ser azul claro. E aí, meio que eu coloquei esses elementos numa fila, digamos assim, né? Que nem na BFS, e eu vou visitar um próximo. Então, digamos que eu vou visitar esse aqui de cima, beleza? Tô aqui no de cima. Qual é a regra? Todos os adjacentes desse cima tem que ser uma cor diferente da dele. Esse aqui já é verde, então esse aqui também pode ser verde, já que ele não foi colorido antes. Beleza. Tô na BFS, aí desenfilero esse, vou pro de baixo aqui que é azul. Todos que são adjacentes a esse azulzinho aqui, eles têm que ser uma cor diferente. Então, aqui tá verde, aí aqui tá branco, então eu vou lá e pinto de alguma cor pela primeira vez. E pronto. Aí eu vou, tipo, posso até continuar desfileirando, mas aí vai ver que todos já estão respeitando a regra. Eita, não, na verdade isso aqui tá errado. Ixi, será que eu desenhei errado esse grafo? 2 para esse, 2 para esse e 2 para esse. Azul, azul. Aí eu vou nesse, verde, verde. Ah, tá. Vacilei. Erro meu. Quando a gente estava aqui nesse azul, a gente tem que colorir todos que são adjacentes a ele. Então, esse aqui é adjacente a ele. E tem esse aqui de baixo também que eu esqueci, tá? Foi mal. Esse aqui é adjacente a ele. Ou que é de verde que eu tenho que colorir. Pera aí. Adjacente ou adjacente. E aí só sobrou um na minha fila, que é aquele ali. Que eu teria que pintar ele de azul. E todos os adjacentes a ele já são de cores diferentes. Não, realmente isso aqui tá errado, pô. Não era pra ter isso aqui. Isso aqui, eu acho que eu desenhei esse gráfico de forma errada. Acho melhor Deixa eu, desenhar o do exemplo, eu acho. deixa eu tentar fazer ali em cima do exemplo, só pra ver o que que vai dar. Mas basicamente eu pintaria isso aqui de verde, de vez de azul, por exemplo. E aí todos de baixo virariam verde. E aí eu chegaria aqui nesse verde. E todos que estão conectados a ele teriam que ser azul. Então seria esse e esse. E acabou aí mesmo o Aí, algoritmo. Aí a gente aí consegue deu ver que certo. o azul só está conectado com o verde e o verde só está conectado com o azul. Aqui ficou fácil. Eu queria ter redesenhado ele para ver um exemplo melhor, só que eu não consegui, né? Foi mal. Eu vou procurar um exemplo aqui para deixar mais claro para vocês, beleza? Exercício. Ou você entendeu, João? Você acha que ainda está com dúvida? Seria bom fazer mais um exemplo? Não consigo entender. Não pode. As áreas adjacentes nunca podem ter a mesma cor. É. Tem um exemplo que eu fiz na minha prova, só que eu não tenho uma salva aqui no computador. Mas basicamente na prova lá eu tinha, por exemplo, feito essa coloração do grafo e aí eu descobri que o colorário era, se não me engano, era 3. Então, e eu fui, tipo, a próxima questão era perguntando, tipo, qual é o colorário do grafo e diga se o grafo é bipartido ou não. E aí, tipo, pra basicamente eu não ter que fazer, por exemplo, o algoritmo inteiro do grafo bipartido e o algoritmo inteiro da coloração, eu simplesmente poderia simplesmente, quer dizer, eu simplesmente poderia ter só dito que, pelo fato da cor do grafo, colorário do grafo, a coloração, o número cromático, C2 quer dizer, C3 automaticamente indica que ele não é um grafo bipartido, porque segundo a definição do grafo bipartido, o número cromático dele é 2 obrigatoriamente, beleza? Então, um macete que você pode utilizar de uma coisa, você leva a resposta da outra. Então, se uma questão está pedindo se o grafo é bipartido e o número cromático do grafo,
É só descobrir o número cromático que você vai saber se ele é bipartido ou não, certo? Então, quer mesmo fechar por aqui? Não quer fazer mais um exemplo? Tem certeza absoluta? Acho que consegui pegar. Tá. Qualquer coisa, se quiser fazer algum exercício depois, pode me avisar, eu te ajudo. Próxima dúvida? Uhum. Cadê? Gramático. Era um algoritmo, era até uma das últimas questões, não lembro de ter visto. Vou pegar o nome aqui. É de Floyd, não sei como foi pronunciar o último nome. Warshall, acho que é. Floyd Warshall. Nossa, pior que esse é o que eu tô devendo. Deixa eu pensar. Tem outra dúvida além dessa? Outra também é da ordem topológica, eu não lembro como que executa o algoritmo. Não lembro, tô lembrando. Tá, eu vou fazer o da ordenação topológica, porque esse do Floyd, eu admito que eu não lembro dele, não cheguei a estudar muito ele. Mas qualquer coisa, se der um tempo ali, eu faço aqui com vocês. Talvez fique um pouco confuso, então talvez eu evite e passe outro dia. Então o número cromático desse aqui é 2, vou deixar finalizado. Próximo. Tá, tem alguma questão específica de ordenação topológica ou você só quer que Não, é dê um só exemplo mesmo? um exemplo mesmo do algoritmo mesmo. Certo. Ordenação topológica, você consegue mandar algum grafo aí do... Ou não, eu vou pegar aqui do slide, pera aí. Ordenação topológica. A ordenação topológica, ela não tem muito segredo. Ela só tem duas coisas que você vai ter que se preocupar, que é o resultado final, basicamente, que ele pode dar de formas diferentes, pedir o resultado final de formas diferentes. Que aí, essa forma diferente, ela vai depender se você está trabalhando com peso ou sem peso. Eu não lembro se todos aqui lembram, mas na última aula a professora ela passou um exemplo em que ela fazia essa ordenação topológica e aí você via que cada vértice, né, a aresta ali, tinha associado um tempo de execução. Tipo, quanto tempo eu vou levar para calçar... Eu não lembro agora. Quanto tempo eu vou levar para descarregar um caminhão? Alguma coisa assim. Vocês lembram? Isso, era de mudança. Tipo isso. Então, se acontecer esse caso de você ter esses pesos em cima da sua aresta, então, tipo, digamos que eu tenho aqui o 0 por 3, eu tenho, tipo, levaria 10 minutos para eu terminar o 0 e chegar até o 3 e coisas do tipo assim. Se isso acontecer, você está trabalhando com um resultado que provavelmente você vai ter que dar como se fosse um diagrama de PERT. A professora comentou disso para vocês? Diagrama de PERT. O diagrama de PERT ele é basicamente esse aqui, ó, que vai indicando, deixa eu ver se pegar uma imagem melhor, que ele indica o caminho de execução das coisas e você tem que dar o tempo mínimo em que você vai conseguir terminar tudo que você tem que fazer. Tipo aqui, por exemplo. Você não lembra de nada assim mesmo? Aqui, esse aqui é um Esse bom diagrama não. exemplo, ó. Você começa a tarefa 10 e leva 5 dias para ir para a tarefa 20 e 3 dias para ir para a tarefa 30. Aí meio que durante esse período, essas duas tarefas estão sendo executadas ao mesmo tempo e tudo mais. Calma, eu acho que a gente viu sim. Você lembra de alguma coisa? Então, é basicamente A isso, o gente fez, diagrama a de gente fez PERT. lá no da mudança que tinha do Uhum. tempo pra levar as coisas. Eu lembro disso ainda. E aí, para calcular o tempo mínimo, você basicamente tem que pegar o maior caminho possível que você tem nesse enfileiramento aqui do grafo. Então, por exemplo, se eu fazer aqui, ó, 3 dias, mais 4 dias, vai dar 7 dias, aí mais 3 dias, vai dar 11 dias. Já no caminho de cima, eu vou ter 6 dias mais 3 dias, vai dar 9 dias. Então, o caminho de baixo, por ser maior, ele é o tempo mínimo em que eu consigo terminar o projeto. Mas como assim? Isso que basicamente quer dizer que, apesar de eu ter terminado essas tarefas aqui de cima bem mais rápido, o projeto não vai ter terminado a menos que eu termine todas as tarefas. Então, sempre vai ser o caminho mais longo aquele que vai determinar quando é que o projeto vai finalizar. Entendeu? Mas vamos fazer um exercício tanto com peso e sem peso, tá bom? Vamos começar pelo sem peso, que é esse aqui que eu já coloquei. O que que eu recomendo vocês fazer geralmente? Eu gosto, por exemplo, de fazer uma tabelinha aqui com todos os vértices. Então, tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até o 9.
7, 8 e 9. E aí eu venho aqui com as linhas da coluna. Meu pai, demora um pouquinho pra fazer, viu? Eita, cortou a mão aqui. Tá. E aí, vocês vão colocar o grau de entrada de cada um desses vértices nessa tabela. Então, por exemplo, qual que é o grau de entrada do zero? Alguém aqui tem alguma dúvida sobre grau de entrada e grau de saída de um grafo direcionado? João? Não, tudo tranquilo. Certo. É, Então, tudo bem. quanto que é o grau de entrada aqui do zero? Alguém me diz aí. Nenhum. 0. Zero. Beleza. Então é isso. É basicamente quantas setas entram no zero é o grau de entrada e quantas setas saem do zero é o grau de saída. Aqui, nessa tabela que eu estou fazendo, eu só estou me importando com o grau de entrada. É isso que vai importar para a gente inicialmente no algoritmo. Então, o 0 tem grau de entrada 0, o 2 tem grau de entrada 2, o 1, o 3 tem grau de entrada 2. Opa, era o 1, foi mal. 1 tem grau de entrada 1, o 2 tem grau de entrada 2, o 3 tem grau de entrada 2, o 4 tem grau de entrada 2, o 5 tem grau de entrada 1, o 6 tem grau de entrada 3, o 7 tem grau de entrada 1, o 8 tem grau de entrada 2 e o 9 tem grau de entrada 0. Beleza. Feito isso, primeiro passo do algoritmo. Eu vou decidir dado um desses vértices, eu vou escolher algum deles que tem 0 de grau de entrada. O que significa isso? É basicamente aquela tarefa que eu consigo executar sem depender de nenhuma outra. Ou seja, digamos que isso aqui é aquele exemplo lá, né, de vestir roupa. O 0 seria basicamente você vestir a cueca, que não depende de nada. Ou então o 9 seria você vestir o relógio, que também não depende de nada e não vai atrapalhar em nada. Então seria basicamente isso. E aí você pode decidir arbitrariamente qual seria que você iria começar fazendo. Assim como na vida real. Você poderia começar vestindo um relógio ou você poderia começar vestindo cueca. Você que decide. Porém, tipo, só por convenção mesmo, às vezes eu prefiro começar, tipo, na ordem que tá aqui. Eu sempre vou procurando de um por um. Que, tipo, se fosse rodar em um programa, provavelmente ele faria isso. Você seria procurando dentro da lista um por um qual que é o primeiro que aparece com zero. Então, tipo, eu começaria aqui no início da lista e procurei o primeiro que aparece com zero. E aí, obviamente, eu chegaria nesse aqui. E o que que eu faço no momento que eu encontro ele? Eu vou lá e atualizo a minha tabela, removendo esse vértice. Então, agora é como se esse vértice deixasse de existir. E aí, fazendo com que esse vértice deixe de existir, todos os graus de saída dele somem também. E o fato do grau de saída dele sumir vai afetar no grau de entrada dos vértices que estavam conectados a ele. Então, o 5, o 1 e o 3 vão ter o grau de entrada deles reduzidos em 1, porque reduziu uma essa seta. E o 2 também, né? Quase esqueci dele. Vão ter o grau de entrada deles reduzidos em 1. O que eu posso fazer é basicamente repetir aqui na minha tabela os que não tem a ver, e o 3, o 2, o 1 e o 5 eu reduzo o grau em 1. Então, por exemplo, o grau do 1 era 1, vai para 0. O grau do 2 era 2. Oxi. Ah, tá. Tá certo. Aí vai para 1. E aí o grau do 3 era 1. Não, era 2, né? Oxe, por que tá 2 aqui? Eu acho que era só 1. Vacilei. Opa. Aqui. O grau de entrada do 3 é só... Ah, não, é 2. Oh, meu Deus, eu vivo me confundindo, velho. Foi mal? Eu confundi a cabeça de vocês ou tá de boa ainda? Vocês entenderam por quê? Oi? Eu tava lutando aqui. Eu confundi vocês ou não? João, O quê? Não. só para eu poder me localizar, esse é o algoritmo de Warshawski? Ordenação topológica. Ah, o de topológica. Ok, obrigado. Aí eu reduzo também o grau do 5. Vai para 0. E já reduziu o grau do 1, do 3, do 2. Já era. E aí o resto eu repito
porque não vai afetar nada neles. Ou porque 2 e 0. Caramba, eu coloquei um 7 ali, velho. 3, 1, 2, 0. Certo? E aí, feito isso, eu também adiciono o meu 0 aqui naquela fileirazinha que a ordenação topológica vai montando no final, tá? Então, o primeiro a entrar aqui na minha lista de vértices vai ser o 0. Certo. Próximo, de novo, vou escolher um arbitrariamente que tenha 0. De preferência, escolha na ordem que você organizou aqui os componentes. Então, por exemplo, aqui o 0 vai continuar removido, aí o próximo aqui que tem 0 vai ser o 1. Então, eu vou decidir remover o 1. Removendo o 1, eu vejo quem que depende dele. Então, removendo isso aqui, eu vou reduzir em 1 o grau de entrada do 2. Então, lá no 2 vai para 0 agora. E o resto, 1 não levava para mais ninguém, então o resto continua igual. 1, 2, 0, 3, 1, 2, 0. E adiciono ele ali embaixo na minha listinha. Depois, próximo. Vamos ver. O próximo que tem 0 vai ser o 2. Repito a remoção daqui, daqui e removo esse aqui agora. Beleza. Removendo o 2, o único que dependia dele era o 4. Então só o 4 vai reduzir em 1. Beleza. Tem o 3 também. O 3 vai reduzir em 1, vai para 0. E o resto não dependia do 2. Então continua a mesma coisa. Certo? E aí removi o 2 agora. Adiciono ele aqui na filinha. Alguma dúvida por enquanto? Ou estão conseguindo acompanhar? Eu vou mover isso para baixo. Alô? Calma aí, galera. Eu só vou ter que dar uma saidinha ali rapidinho, aí eu já volto, beleza? Tenho que desligar um negócio ali. Voltei. Então nenhuma dúvida até agora? Tá de boa? Tranquilo. Sigo na minha luta. Hum? Algoritmo, pô. Eu falei só brincando. Ah, meu Deus, é difícil desenhar linha na mesa. Brown. É pra eu ter contado. Basicamente eu vou precisar da... A quantidade de linhas vai ser igual à quantidade de vértices que eu tenho. Enfim, né? Vamos continuar. Já removi. O próximo que eu posso remover é o 3. Então vamos lá e remove ele. E vejo quem que dependia desse 3 aí. Calma aí, já removi o 2, já removi o 1, já... E aí eu vou remover o 2 agora, né? Não, já removi o 2. Calma. Pá, aí o 3. Tá certo. Eu só tinha esquecido de riscar aqui. Tá, e agora eu vou remover o 3. O 3, vocês podem ver aqui que ninguém dependia do 3. O 3 não tem nenhuma saída, então, tipo, ninguém recebeu ele como entrada, por assim dizer. Então, tipo, todos o resto vai continuar igual como estavam, porque ele não afeta em ninguém. E ninguém dependia dele para ser feito. Certo? Então o resto continua igual e eu adiciono 3 aqui na minha filinha. Próximo. Já removi. Esse aqui é 1, então eu não posso remover. Então eu vou pro próximo. Esse aqui é 0, então eu posso remover, vou remover o 5, certo? Pulei o 4 porque ele ainda tem grau de entrada. Beleza? Se ele ainda tem... Na verdade não era para ele ter grau de entrada, né? Agora que eu fui ver que no 2 era para eu ter tirado o grau de entrada dele aqui. Foi mal, pessoal. Mas aqui vocês não têm dúvida por que isso aconteceu não, né?
Ah, não, tá certo. Não, tem um grau de entrada do 5 ainda. Foi mal, foi mal. Tá certo, tá certo. Eu só esqueci de riscar a aresta do 2 pro 4. Tudo bem? Foi mal. Então o 4 continua 1, aí o 5. Beleza, vamos remover o 5. Quem que dependia do 5? O 4. Agora eu vou riscar as arestas para não esquecer. O 4 vai reduzir o grau dele em 1. E o 6 vai reduzir o grau dele em 1. 4, 6. Então vamos lá. 4 reduz em 1. O 6 reduz em 1. Beleza. Esse é o estado e o resto repete porque não tinham dependência em relação ao 5. Beleza? Feito. Próximo. Continua com os que eu já removi. Removo o próximo que é 0, que é esse 4 aqui. E indo lá para o 4, quem que dependia do 4 era só o 6. Se o 6 dependia do 4, reduz o grau de entrada dele em 1. Então vai lá e vai para 1, beleza? E o resto continua Esquece de marcar ali igual. embaixo, João. Hã? Esquece de marcar ali embaixo. Esquece de marcar ali embaixo a ordem. Ah, sim, verdade. Era que era o 4, não, quer dizer, o 5. 5. 1, 3, aí foi pro 5. E agora eu Foi removi pro o 4. 4. Exato, exato. Valeu por me lembrar. Certo. De novo, próximo. Já removi, já removi, já removi, já removi, já removi, já removi. Não posso remover ainda. Deixa eu só confirmar. É, exatamente. Não posso remover o 6, porque ele tem essa dependência aqui. Não posso remover o 8, porque ele tem essa dependência aqui. Não posso remover o 7, porque ele tem essa dependência aqui. Só sobrou o 9 para a gente remover. Então, removo o 9 e atualizo quem dependia do 9, que é só o 6. Então, o 6 reduz em 1 e o resto continua igual. E adiciono 6 na listinha. Certo? Não, Hã? não. Ah, tá. Próximo. Acabou assim. Continuo com o que eu já removi. E aí, o próximo que eu posso remover é o 6. Vou lá, removo o 6. Com isso aqui. E vejo quem que dependia do 6. O 6, olha, ele levava pro 8 e pro 7. Então, calma aí, deixa eu riscar, né? Tô esquecendo. Já removi o 9, tirei essa aqui. Removi o 6 agora, tirei essa e tirei essa aresta. E aí vai reduzir o grau de dependência do 7 e do 8. Então o 7 vai para 0 e o 8 vai para 1, certo? Vou ter que mover mais para baixo. E aí, só fechando aqui, vai ter mais duas iterações. Assim, geralmente quando eu faço, eu não desenho todos esses x, tá? Eu desenho x uma vez na tabela e aí depois eu não desenho mais. Depois eu vou mostrar como o meu fica no final. Enfim. Aí vamos lá, continua os que eu já removi. E removo o próximo que é 0. Que é esse, que é o 7, né? E como tem aquele ali, daí eu vejo quem dependia. Vou aqui, removo o 7, eu vejo quem que teve o seu grau reduzido foi o 8. O 8 reduz em 1, vai para 0. E aí o próximo seria basicamente repetir tudo e remover o 8, certo? E aqui acabou meu algoritmo. Inclusive eu esqueci de adicionar, né? Aqui o 7 e o 8. E aqui fechou, aí só explicando. Geralmente eu não gosto de repetir todos esses x, eu só deixo eles uma vez. Às vezes eles te ajudam a se localizar melhor. Porque aí você fica mais claro em que momento que você removeu aquele vértice em específico, tá? Pô, mas eu tô apagando o que eu não deveria, né? Deixa eu diminuir o tamanho da borracha. Opa. Eu faço mais ou menos isso aqui porque aí, como não vai ter mais x's embaixo na minha tabela, eu sei exatamente, tipo, esse aqui foi removido exatamente nessa linha, esse foi removido exatamente nessa linha e por aí vai. Aí, por exemplo, se eu esqueci de desenhar isso aqui, eu poderia checar minha tabela por essa ordem que eu enxergo das linhas, certo?
Tchu, 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 tchu. Isso aqui. E é isso, ó. Tá vendo que deixa bem mais claro? Que eu consigo traçar uma linha aqui, dizendo exatamente onde eu removi cada um. Então, tipo, geralmente quando eu vou desenhar, eu desenho dessa forma aqui, quando eu vou fazer a tabela, pra deixar mais claro, pra me localizar cada um que eu removi e também não ter que escrever um monte de X à toa. Economizar tinta da caneta ou do lápis. Certo? Então é isso. Aí a nossa tabela finalzinha ficaria desse jeito. E a nossa ordenação topológica desse jeito. E aí, para finalizar o algoritmo, basicamente você só tem que repetir todas as conexões que o grafo tinha, só que agora, né, dele dessa forma mais alinhada aqui, por assim dizer. Então, eu vou até mover essa tabela aqui para ver o grafo também. Senão eu não vou conseguir ver. Putz, grila, não selecionou tudo. Mano, isso aqui é difícil de selecionar, hein? Ah, mas o ferro aqui ele vai pegar o bagulho ali embaixo, né? Tá, pronto. Aí eu só vou ver isso aqui mais pra baixo. Aí você repete as arestas. Aqui não tem segredo. Pegou o zero, conectou com o que ele estava conectado. Vou conectar uma cor diferente aqui. O zero estava conectado com 1. E o zero estava conectado com o 3. Eu vou admitir que eu tô com preguiça de fazer isso tudo. Vocês entendem o que tem que fazer aqui? Tipo, vocês precisam que eu desenhe tudo mesmo? Não, não, isso aí eu já sei, essa parte já é tranquilo. Aí um tá com 2. Inclusive, essa primeira seta aqui ela poderia ter sido reta. Enfim. Mas é isso aí, não tem segredo. Fazer as Tá, aí só conexões. termina de desenhar, basicamente você vai repetir as adjacências que estavam aqui, só que você vai ter que, só que nesse formato de desenho. Porém, né, como a vida não é flores, aí a gente vai ter também a versão dos custos, que eu vou ter que pegar um exemplo aqui para vocês, que eu acho que nem tem na lista de vocês, mas a professora geralmente cobra na prova. Pelo menos na minha teve, né? Inclusive, ela geralmente não cobra esse aqui, tá? Ela cobra o outro. Que é parecido com esse aqui, só que adiciona uns pesos no final. Como é que eu crio uma nova página, velho? Aqui. Deixa eu ver se eu encontro um exemplo aqui, né? Um Nos exemplo pequeno PDF pra... tem. O quê? E nos PDF do professor tem Isso um aqui parece ser peso. bom, ó. Ai, quer ver que eu tenho que criar uma conta? Ah, não tive, graças a Deus. Ah, mas ele não... Cara, é incrível que eu não encontro uns exercícios bons disso. Acho que só a professora passou um exercício, tipo, na prova, tá ligado? Só vi um exercício disso na prova. Quer que eu mando aqui um gráfico com peso? Não, é Manda porque aqui não no tem que ser um chat. com peso. O ideal seria que fosse um desses que tem uma tabelinha falando o que que é cada tarefa e tal, tá ligado? Porque o Assim, diagrama de PERT ele geralmente trabalha com isso. Você tem um desse? não, o que a gente fez no quadro que a gente tem. A gente fez no quadro. Era só Então, o enunciado, não tem? A gente desenhou o grafo. aham. Então eu queria ter a Eu já tabelinha, porque desenhado. geralmente é a partir da tabelinha que vocês vão. Aqui, ó, esse aqui é perfeito. Esse aqui é bom. Ah, mas geralmente você só tem a tabelinha, então deixa eu dar um zoom nessa tabelinha aqui, ver se consigo. Ó, no caso a gente só teria essa tabelinha, aquela ali é a resposta. Eu sei que tá em inglês, mas eu acredito que ninguém. Acho que isso aqui não é problema pra gente, não, tá? Tá aqui a nossa tabela. Top. E basicamente vai ser dado assim um problema pra vocês, tá?
vai ter basicamente a tabela, quer dizer, os vértices. Esse significado aqui tanto faz, você não se importa muito com o significado, porque a gente está trabalhando com grafos. O que vai importar mesmo é o nome dos vértices, qual o nome? As arestas, que são basicamente isso aqui, é o dizer que o A não vai para ninguém, o B não vai para ninguém, o C vai para A, o D vai para A. Não, na verdade não. O C depende de A, então significa que o A tem uma seta que leva para o C, o A tem uma seta que leva para o D e por aí vai. E aqui é a duração de cada coisa, beleza? E, tipo, a duração é algo que, tipo, divide opiniões. Se eu não me engano, cadê, ó? Esse aqui ele colocou a duração, ó. Deixa eu ver, tem um 7 aqui. Não, é só os vértices mesmo. E aqui a tarefa. É, tem uma contradição aí. Tipo, eu já vi pessoas que colocam por exemplo, essa questão do peso, né, que são as semanas, ou ele coloca na aresta, ou ele coloca dentro ou em cima do vértice. Alguns fazem isso, alguns fazem aquilo. Então, tipo, isso aí não tem uma certeza. Pessoalmente, eu prefiro colocar na aresta. Geralmente eu digito aqui, por exemplo, aqui seria o A, aí aqui seria o peso que leva para eu terminar A e chegar até o 2. Só que essa forma vai ficar meio confusa, porque meio que vai se repetir o peso do A aqui e o peso do A aqui. Vai ficar meio que dois pesos iguais, certo? Eu vou mostrar para vocês na prática o que eu estou querendo dizer. Tá, ainda assim, primeiro a gente pode desenhar o nosso grafo, só para a gente ter uma noção de como é, mas no final a gente vai ter que fazer o algoritmozinho da ordenação topológica de novo, tá? Vamos desenhar esse grafo aqui. Se bem que, não, nem precisa desenhar o grafo, tipo, já dá pra ter uma noção só olhando a tabela. Tipo, vamos deixar só para desenhar o grafo no final, porque é só o desenho final que importa. Então, só olhando na tabela, a gente vai pegar o A, o B, o C, o D, opa, o D, o E, A, B, C, D, E, F, G, H, ou é muito, I e J. Um exemplo grande para vocês não esquecerem nunca mais, viu? Deixa eu ver se eu pego uma linha aqui para fazer. É porque aqui tem uma ferramenta de fazer linha. Já uma line. Eu vou precisar de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 linhas. Acho que isso dá. Diabo, velho. Pronto. Vamos lá. Colocando os pesos de entrada. Vamos analisar aqui. Como eu disse para vocês, então. O peso de entrada é basicamente o que está aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um, 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 aqui tem dois, aqui tem um, aqui tem três, beleza? É basicamente quantas dependências aquela tarefa tem. Então, por exemplo, para eu fazer uma pesquisa, eu não dependo de nada. Mas para eu fazer uma análise do produto, eu dependo de fazer o design do produto antes. Por aí vai. Deixa eu voltar para o pincel. Pronto. Então, só repetir ali da tabela. Zero, o B é 0, o C é 1, o D é 1, o E é 1, o F é 1, o G é 1, o H é 2, o I é 1, o J é 3. Por aí, até aqui tudo bem? Ninguém com dúvida? Entendeu por que eu fiz isso? Nada, nada. Beleza, vou continuar. Então, coloquei os pesos de entrada aí. Feito isso, segue o algoritmo. Removo o primeiro da lista que tem 0 e vou reduzindo as dependências que haviam do referente ao A. Então, se eu remover o A, eu vou ver todos que eram dependentes aqui do A e vou reduzir o grau deles em 1. Então,
Repete o B, porque não depende de nada já. Aí o C, o D e o E dependiam do A, então todos vão descer para zero. Opa. O F não depende do A, o G não depende do A, o H não depende do A, o I também não, o J também não, certo? Removi, depois eu removo o B. O B, ninguém. Não. O H só dependia do B, pela tabela ali. É, Então, João, o quê? no caso ele segue o mesmo do outro, que é os vértices de entrada, ele segue? Sim, é que você vai ter que interpretar certinho o que que é o vértice de entrada, tá? Mas Sim, essa sim. coluna aqui, ela basicamente diz pra gente quais são os graus de entrada. Tipo, aqui eu entendo que para eu executar a tarefa A, eu não preciso fazer nada antes. Aqui é tipo, qual que é a tarefa predecessora requerida. Então, tipo, ele não depende de nenhuma outra tarefa para ser executada. Isso aqui é basicamente o grau de entrada. Tipo, quais tarefas eu dependo serem feitas para chegar até essa tarefa, entendeu? Deu Uhum. para entender? Sim, sim. Deixa eu dar uma saída, eu fiquei perdido. Ok, então isso aqui é basicamente os nossos graus. E também a gente consegue ver quais são as dependências certinhos. E aí, agora que, por exemplo, eu tinha removido o A, eu reduzi o grau do C, do D e do E, porque os três dependiam do A aqui. Então, se agora eu já terminei a tarefa A, significa que eu posso fazer a tarefa B, a tarefa C ou a tarefa E. Eu tenho essa opção aí. Beleza? E aí, continuando. Agora eu tinha removido o B, né? Aí o único que dependia do B é o H. Então o resto continua igual. E o H reduz em 1, vai para zero. Oxi, calma aí. Oi, tinha reduzido o H em 1, foi mal, hein, galera. Não era para ter feito isso. Eu tinha removido o A, só que o H não depende do A, não. Reduzi em 1 ali sem querer. Então, agora sim que ele vai reduzir para 1, certo? O I não dependia do A, nem o J dependia do A. Então, continua igual. Remover o próximo, o C. Esse aqui continua igual. Quem dependia do C? Só a tarefa F. Então a tarefa F vai para zero e o resto continua igual. Ah, não. O J também dá uma reduzida. Beleza? E é isso. Removendo o próximo. Oh, já. O D. Quem que dependia do D? Só a tarefa G. A tarefa G dependia da tarefa C, quer dizer, D. E só. Ninguém mais. Então só vou reduzir o G em zero. E o resto eu repito. Removo o próximo. Quem que dependia do E? O H e só. Então, reduzo um do H, repito o resto. Acho que um feio. Próximo. Esse aqui vai até ser cascata, né? Eu acredito. Não vai ter nenhum que vai furar no meio. Então, repito esses aqui. Quem que dependia do F? Só o J. Então, o J vai para 1. E esse continua 1. Removo o próximo. Quem dependia do G? O J e só. Então, o J vai para 0. Já terminei a tarefa F, já terminei a tarefa... Não, calma aí. Isso aqui foi para 0, não era para ter ido para 0. Eu errei em alguma parte aqui. Aqui eu tinha removido a tarefa F. Aí eu deveria ter reduzido o grau dele em 1. Em que momento que eu reduzi aqui? Foi quando eu removi o C. Quando eu removi o C, não era para ter reduzido o J. Não fez sentido isso aqui. Devo ter me confundido. Quando eu removi o C, não era para ter afetado nada aqui. Eu fiquei doido mesmo. 3, 3. Aí quando eu removi o F, foi nessa linha aqui que era para ter reduzido para 2. E aqui é 3, certo? Espero não ter cometido nenhum erro aí. Se alguém localizar, me avisa. E o resto continua igual. O I, deixa eu ver. O I dependia do G? Não. Removo o H. O único que dependia do H era o I. Então o I vai para 0. Eu tinha removido o G aqui, né? O G, ele reduz o J também. E aqui, removi o H.
O H era só do I, então o I vai para 0, isso aqui continua 1. Removo o I, o J vai para 0, removo o J. Certo? Deu para entender aí? Alguém tem dúvida? Ninguém, Tranquilo. nada? Aí beleza. Aí o que acontece agora? O desenho, vocês perceberam aí que até eu não fiz as bolinhas enfileiradas e tudo mais, é que o desenho aqui ele vai ter uma diferenciação. Você vai ter que fazer ele no formato de diagrama de PERT. O que que significa fazer no formato de diagrama de PERT? Significa que eles vão ter que basicamente estar organizados de forma que, tipo, por exemplo, vamos escrever uma aqui só para eu exemplificar. Quando eu escrever o primeiro que eu removi aqui, ainda segue a ordem dos que você removeu. Então, o primeiro que eu removi aqui foi o A. Uma vez que eu removi o A aqui, eu vou ter que conectar eles na frente com todos que eu reduzi e dependiam dele. Que no caso eram B, quer dizer, o C, o D e o E. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui? É uma conexão com C, com D e com o E. C, D e E. E aí, como eu falei, você tem a opção de colocar o peso nas arestas ou colocar o peso no A. Por quê? Por que que geralmente tem essa treta aí de você colocar em um dos dois? É porque se eu colocar no A, que o peso, por exemplo, quantas semanas duram? 5 semanas para fazer o design do produto. Se eu colocar só no A, ele vai servir para todas as arestas. Se eu não quiser colocar no A, eu vou ter que colocar 5 em todas essas arestas aqui. Porque o peso delas é a mesma para ir para todos esses aqui, certo? E é isso, tipo, aí vai dar sua preferência, mas eu prefiro colocar mesmo nas arestas, mesmo que se repita. E aí você continua, coloca aqui o próximo que você removeu, que no caso, como ele não dependia de nada também, você meio que colocaria ele separado e do lado do A, porque meio que, como os dois não tinham dependência nenhuma, eles vão acontecer ao mesmo tempo. Então, tanto o B quanto o A, ó, estão acontecendo alinhados aqui, ó. E aí, por exemplo, alguém dependia do B? Quem dependia do B? O H. Então, pra cá, sim. Só que o H vai estar mais pra frente, ó. Eu já vou explicar o porquê. Esqueci de fazer a seta também. Aqui. Aí do B eu vou pro H. Só que observe que o H, ele não dependia só do B, né? Ele dependia do E também. Por isso que eu desenhei ele mais pra frente. Que eu vou fazer uma conexão aqui também do E para ir pro H. E aí eu tenho que essa duração aqui do B é de uma semana. Então, em uma semana, eu consigo tirar uma dependência da tarefa H. Porém, a tarefa H ela também depende da tarefa E. E a tarefa E demora 2 semanas. Então, observem aqui que eu não consigo começar a tarefa H antes que a tarefa B se conclua, só que a tarefa B se conclua e a tarefa A e E se concluam. Então, enquanto não se passarem 5 mais 2 semanas, que seriam 7, eu não vou conseguir fazer a tarefa H, apesar de lá na primeira semana eu já ter terminado a tarefa B. Mas, ainda assim, né, mesmo ter terminado simultaneamente, tipo, digamos que eu estou lá na primeira semana, passou uma semana do A e já terminei o B. Aí o H ele está quase pronto para ser executado. Porém, eu ainda tenho que esperar mais as semanas restantes, 4 mais 2, 6 semanas para que o H possa ser executado de fato, porque eu preciso que o E termine. Beleza? Só para deixar claro aí, mas vamos seguir. Aí a gente pode olhar para o próximo C. O C, quem que dependia do C? Só o F. Então a gente joga o F aqui para frente. E ver quanto tempo dura o C. O C ele dura 2 semanas, certo? Próximo D. O D dura quanto tempo? Ele dura 3 semanas e ele é dependência apenas da tarefa G.
3 semanas, né? Certo, tarefa D dura 3 semanas. Próximo. O E. Onde que eu encaixo o E? O E, ele dura 2 semanas e ele é dependência apenas da tarefa H. A gente já colocou aqui e também já colocou o peso, então você já foi. O próximo é o F. O F. Vamos lá, o F tem peso 3, dura 3 semanas. E quem depende dele é só a tarefa J. Então vai ter uma tarefa J aqui para frente. Que depende do F que dura 3 semanas. Certo? Beleza, vou pro próximo. O G. O G dura 4 semanas e quem depende do G é o J e só. Então o G dura 4 semanas e o J depende dele para ser executado. 4 semanas. H. O H dura 2 semanas e o único que depende dele é o I. Cadê? O H, aí aqui vai ter o I. Dura quantas semanas mesmo? H dura 2 semanas. Certo? Depois eu vejo o I. O I. Vamos lá. O I dura 1 semana e depende do H. Ah, ele tá aqui. Alguém depende do I. O J depende do I. E o I dura 1 semana. Certo? E aí depois eu tenho o J, que ninguém é dependente do J. Ninguém é dependente do J, então o J ele é meio que meu ponto final. Acaba que o meu projeto vai terminar nele. E ele dura 1 semana. E aí é também outra questão de você ter essa dualidade, né? De colocar no vértice ou na aresta, porque você vai ter que desenhar essa aresta a mais aqui para indicar que o J dura 1 semana e aqui seria o fim. Certo? Esse é o diagrama de Pesch. Ficou basicamente... não ficou igual, né? Isso aqui só foi, no caso, só o desenho desse grafo dele. Mas, no caso, a gente ainda teria que organizar pela ordenação topológica para chegar nessa situação aqui. Agora, galera, vocês vão ter que descobrir, dentre todos esses caminhos, a partir de um ponto inicial, seja ele o B ou seja ele o A, quanto tempo leva para eu demorar, quer dizer, quanto tempo leva no máximo, né, por assim dizer, não, no mínimo. O certo é dizer no mínimo, apesar de ser confuso, para esse projeto terminar, que no caso seria o caminho mais longo possível. Por que o caminho mais longo possível? Porque apesar dessas coisas que poderem estar acontecendo paralelamente, porque não dependem uma da outra, eu ainda vou ter que realizar tudo que está no caminho mais longo para o projeto realmente estar finalizado. Então, quem determina quando o projeto vai acabar não é aqueles que terminaram mais rápido, mas sim aqueles que vão, qual o nome? Vão terminar por último, porque eles que vão dar encerramento ao projeto, por assim dizer. Então, basicamente, o que eu posso fazer aqui é calcular, dar uma olhada mesmo aqui dos caminhos que eu tenho. Ó. Eu tenho esse caminho aqui, esse caminho aqui, esse caminho aqui de baixo e esse caminho aqui do B. Vou calcular o tamanho máximo de cada um desses caminhos e vou ver qual deles é o maior. Por exemplo, vamos começar por esse caminho de cima. É 5 mais 2, então aqui é 5, mais 2 vai dar 7, mais 3 vai dar 10. E finaliza aqui com mais uma semana, vai dar 11. Então, o primeiro caminho que a gente calculou vai dar 11, peso 11, beleza. Guarde-se em algum lugar e a gente vai usar depois. O primeiro caminho deu 11. Segundo caminho, 5 mais 3, 8, mais 4, 12, mais 1, 13. Ok, esse caminho está liderando até agora. Ele foi o mais pesado. Ou quer dizer, o maior até agora. Seguindo,
Qual o próximo caminho que a gente tem? Opa, deixa eu apagar aqui lá no Ctrl Z. O segundo caminho deu 13. Terceiro caminho, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais um, 10. Mais um, 11. Terceiro caminho também deu 11. E o quarto caminho, que é o que sobrou aqui, é 1 mais 2 mais 1 mais 1. Isso aqui é basicamente 3 mais 2 vai dar 5. Isso aqui é o caminho mais fácil de se fazer, o que vai demorar menos tempo. No final, eu tiro a conclusão que eu tenho que selecionar o maior deles, que é o segundo caminho, que é esse aqui, ó. E ele vai determinar quando é que meu projeto vai acabar. Eu dependo dessas 13 semanas aqui para o meu projeto acabar. Então, a resposta, se caso estivesse perguntando lá, qual que é o tempo mínimo para esse projeto finalizar? A resposta vai ser 13. Qual que é o diagrama de PERT para essas tarefas? Vai ser esse aqui, certo? Alguma dúvida? Consegui pegar. Ninguém mais? Tem um chat aí também para falar, viu? Explicar a questão 12. Você poderia me mandar a questão 12 aí no chat, por favor? Um print dela? Eu espero que eu esteja gravando, mano. Ah, tá, eu tô gravando. Ok. Ok, beleza. Próximo aqui que a gente vai ver é o algoritmo de Prim e o algoritmo de Kruskal, beleza? Que a Rafaela pediu. O João, você ainda tem mais alguma dúvida? Além daquele lá da matriz, do Floyd Warshall? Não, só aquele do Floyd mesmo. Galera, eu vou dever vocês esse do Floyd. Eu acho que eu vou estudar ele agora no carnaval. Porque realmente eu tenho que revisar ele, tá? E aí, terminando de revisar ele, eu passo pra vocês. Assim, tem bastante isso. Vocês ainda tem mais umas 3 semanas, 2 semanas aí pra prova. Vai dar tempo de boa, vocês ainda têm a revisão com a professora, eu vou estar disponível para dúvidas. Pode ter certeza que até a prova vocês vão saber esse algoritmo de cor. E o Dijkstra tá todo mundo bem aqui, né? Eu tenho certeza que o Dijkstra é fácil, né? Né? Eu não vou lembrar por nome, eu simplesmente desassociou o nome do É o Dijkstra da a qualquer coisa que tabela, que você seja. coloca os infinitos e não sei Ah, o tá, quê. lembrei, Aí tem lembrei, os lembrei. antecessores. Lembrei. Eu desassociei o nome dele, associei a tabela, mas o nome eu simplesmente desassociou. Tá, gente. Eu vou pegar só. Esse aqui basicamente fala: gere a árvore geradora mínima a partir do. A geradora mínima a partir do. Qual o nome? Do algoritmo de Pring e do algoritmo de Kruskal. E ele fala mais uma coisa, use também e comparar os resultados. Então a gente vai fazer essas 3 coisas aí, me lembrem. Que agora eu só vou deixar o grafo aqui, beleza? Porque eu quero executar o Pring direto nesse grafo para não ter que redesenhar ele. Eu acho que esse algoritmo de Pring vai dar umas... bastante execuções, né? Vou colar O bastante de Pri é aqui. grandinho. O que sobrar, fica aí, né? Eu vou fazer mais uma página só, vai. Que eu acho que vai precisar. Aí vocês lembram, né? A professora já deve ter comentado com vocês que é bom vocês fazerem passo a passo, porque se em algum momento no algoritmo vocês errarem alguma coisa, ela vai considerar os passos que você conseguiu acertar, se eles estiverem completinhos, beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer passo a passo, porque esse é o método assim, mais indicado, eu diria. E também para você não se perder, ele facilita bastante. Oxe, parou de funcionar minha mesa. Ah, não. Tô do lado contrário da caneta. Vamos lá.
Vamos começar pelo prim, então, né? Como eu falei. Prim. O prim é os cortes. Lembram lá? Se falou de prim, significa que você vai ter que ficar cortando o grafo aí, fazendo aqueles cortezinhos lá e tal. Sem segredo. O que eu vou fazer é selecionar um vértice específico. A questão tinha falado. Deixa eu ver. Aplicar, exemplo 19, usa algoritmo para resolver a jornada parte, usa também algoritmo de cores para os resultados. Não falou, então vocês podem começar de qualquer um. Tem alguma preferência aí? Rafaela, pode falar um, já que você sugeriu o problema. O D, beleza. Então, se a gente vai começar pelo D, a primeira coisa que a gente faz é um corte aqui em volta a todas as arestas que saem dele, basicamente. Que vão ser as arestas que eu vou considerar para análise, para ver qual delas é a menor e tudo mais, beleza? Então vamos lá. Fiz esse cortezinho aqui, que vai ser meu primeiro corte. Eu vou olhar para todas as arestas que passam para esse corte. Então, essa aresta aqui e essa aresta aqui. E vou determinar qual delas é a menor para eu fazer uma visita até ela. Então, aqui é 4, não vai ser. E aí eu tenho duas de 3 que vão ser consideradas as menores. Se eu tenho duas que são iguais e elas são as minhas menores, eu vou ter que decidir entre uma delas qual que eu vou arbitrariamente. Então, tanto eu posso ir para H, tanto eu posso ir para C. Por convenção, deixa eu ver qual que seria melhor a gente visitar. Eu acho que uma H, vai. Acho que a H tá mais fácil de visitar. Então a gente vai aqui e marca. É super importante vocês marquem a aresta, dê um destaquezinho para ela. A aresta que a gente passou e agora a gente vai para H. Aí se quiser também pode marcar um X no D, indicando que você visitou ele e agora a gente vai para H, visitar o H. Certo? Feito isso, a gente vai para o próximo passo. Já marcamos o D, estamos no H. Aí a gente vem aqui e faz o nosso próximo corte. Eu sei, eu percebo que esse corte é meio confuso às vezes de vocês fazerem. Porém, vocês sempre têm que lembrar que esse corte ele tem que cobrir todas as arestas restantes que ligam todos os vértices que você marcou. O que quero dizer com isso? A gente sabe que a gente já visitou essa aresta aqui, então o meu corte não pode passar por ela. E aí eu preciso de um corte que passe por todas as arestas restantes em relação ao A e ao... Quem que tava aqui, velho? Não era melhor ter riscado não, só pra eu saber quem tava. O Acho que era H. o H. Não lembrava. Certo, o H. Entre o A e o H. Aqui até que tá um pouco claro. Se eu fizer um corte a partir daqui, aí eu passo por essas duas aqui do H e corto essa de baixo aqui que era do D, pronto. Cortei todas as arestas em relação ao H e o A, sem repetir essa aqui que eu já marquei. E agora o meu corte ele vai considerar essa aresta aqui, peso 4, essa aresta com peso 2, essa aresta com peso 2 e essa aresta aqui com peso 3, certo? E agora eu tenho que determinar qual dessas arestas que estão passando pelo meu corte qual delas é a menor. E aí, de novo, a gente vai cair no caso que a gente tem duas possibilidades. A gente tem esse 2 aqui de cima e esse 2 aqui de baixo. O outro ali é 4 e 3, que não são menor do que 2, certo? De novo, arbitrário, você decide qual que vai ser. Mas às vezes, conforme você decide, aí o corte pode ficar mais difícil, né? A gente vê isso de vez em quando. Vou escolher aqui o D, eu não sei qual corte vai ficar mais difícil, mas eu quero escolher o E, tá? Só porque eu sim. Certo? Então, marquei o E, vou pro próximo passo. Vou redesenhar aqui as áreas que eu já passei. Passei por essa, marquei esse. Passei por essa, marquei esse. Certo? Então, por enquanto, meu algoritmo está assim. Agora eu tenho que ver o corte. O meu corte ele não pode passar por essas duas e ele tem que passar por tudo que estão ligados ao E, ao H e o D. Esse aqui também está fácil. É só passar um corte que passa pela essa do D, por essas duas do E. Opa, vou cobrir o 2. Essas duas do E, do H e essa aqui do D. Esse aqui vai ser meu terceiro corte.
Esse que tinha sido meu segundo. Certo. Isso foi meu terceiro corte, beleza? Até aqui tudo bem, nenhuma dúvida. Tá de boa. Certo. E aí, de novo, vou cair nesse caso bobo de ter que decidir entre duas. Ou eu vou para essa do um, ou eu vou para essa outra do um. De novo, você que escolhe, você que decide. Vou aqui. Eu acho que. Eu recomendo até que você vá pelo F, porque se eu fosse por aqui, o meu corte ia ficar difícil de fazer, ó. Então eu vou pelo F aqui para facilitar meu corte. Que eu acho que se eu cortasse esse aqui, aí depois eu teria que fazer tipo um corte pra cá, assim, que chega até o 4 aqui. Isso é meio confuso. Beleza, então cortei e cheguei até o F. Vou repetir aqui, né? O passo a passo. Certo. Por enquanto foram esses que eu marquei. Esse foi meu terceiro corte. Vamos pro próximo corte. Tem que passar por todas do D, todas do E que se restaram, todas do F, todas do H. Sem repetir, né? É esse corte que vai ser um pouquinho difícil, só que também é simples de identificar, ó. Eu vou passar por essa aqui que é do D, essa do E, e aí eu não posso tocar naquela ali de cima do A, porque eu não passei pelo A ainda. Aí eu passo por essa do F, essa do G, essa do H e finalizo nessa aqui do D. E é aqui que está meu corte. Eu não posso cortar arestas que são de quem eu não marquei ainda. Tipo, o A, eu não marquei o A ainda, eu não posso pegar essa aresta aqui e também eu não marquei o B, então por isso que eu não posso pegar essa aresta. Certo? Então o nosso corte vai ficar meio feio, mas ele é assim. Ficaria mais feio ainda se a gente tivesse escolhido o A. Certo? E aí, vejo todos. Ah, se bem que eu vou ter que. Agora a gente vê aqui que o menor é um, né? Vou ter que visitar essa aqui de qualquer jeito. Então, adiamos o inevitável. Vamos ter que cortar essa aqui. Feito. Eu poderia, na verdade, sabe o quê? Eu também fui burro, né? Eu poderia copiar um anterior para colocar aqui. Aí eu só. Ah, mas se bem que aparcar o corte vai ser chato, né? Se na prova vocês tiverem a disponibilidade de fazer em cores diferentes, o corte e o caminho é legal, tá? Enfim, beleza, então cortei o A, quer dizer, fui pro A agora, né? E aí o que eu tenho aqui é essa aqui do D, aí eu passo por essa aqui do A, essa aqui do F, essa aqui do G, do H e do D. E esse é meu corte. Feio, esse aqui é o corte mais feio de todos, mas ele é o corte que a gente tem. Foi o nosso quinto corte, certo? E aí, entre todas que eu passo o corte, então tem essa aqui de 4, 4, 3, 2, 2 e esse aqui de 3. Vou decidir qual que é o menor. De novo, a gente caiu num caso em que a gente tem dois cortes aqui que passam pelo 2. Quer dizer, duas arestas que têm peso 2, que são os menores. Então, de novo, eu vou ter que escolher arbitrariamente entre um dos dois. Digamos aqui que eu vou desse H aqui para o G. Então, dali. Mas eu marco o G por aqui. Agora, vamos para o nosso próximo corte. Talvez seja bom vocês indicarem uma cor diferente, essa aresta que a gente faz aqui no final. Porque aí fica mais claro que você fez esse corte e a partir desse corte você chegou na conclusão que é essa aqui que você escolheu, tá? Às vezes fazer uma cor diferente pode te ajudar a identificar isso, certo? Mas, enfim, apagar o corte aqui. Opa, pronto. Ah, certo.
pro vermelho. Agora, vamos lá. Ai! Nossa, galera, foi mal. Calma aí. Nesse corte aqui, ó. Esse corte aqui do D, eu não poderia ter cortado esse 4 aqui não, tá? Foi mal. Eu esqueci de explicar isso, mas basicamente o corte ele não pode passar por uma aresta que está entre dois marcados. E aqui também acontece a mesma coisa. Não, não, o que foi o G eu marquei agora, né? Deixa pra lá, aqui podia sim. Mas enfim, esse aqui eu não poderia marcar porque ela tá entre o D e o A e tanto os dois já foram marcados. Então, tipo, eu não posso cortar uma aresta que já foi marcada, que tá entre dois vértices que já foram marcados, beleza? Então, esse corte que eu fiz aqui por cima no 4, ele não poderia ter ocorrido. Eu só posso passar por essas arestas aqui que elas não estão entre dois vértices marcados, tudo bem? Desculpa aí, eu não sei se eu fiz isso em algum outro momento. Esqueci de avisar sobre isso. Acho que o resto Acho que nem a tá professora correto. falou dessas regras também. A professora nem chegou a falar também. Esse tanto de regra também ela não chegou a falar. É porque, sinceramente, vocês têm que ficar atento. Às vezes, tipo, é porque quando ela passou na aula, os exemplos que ela mostrou lá são bem fáceis de enxergar onde você tem que cortar. Então, tipo, não tem muita dificuldade. Mas às vezes, por Achei que exemplo, era um só aqui, circular mesmo, e é sim, isso. sim. Só que, assim, essa forma que você desenha aqui, ó, ela vai ficando mais confusa, porque você tem um ciclo aqui no meio, e seus cortes vão ficando mais chatinhos de fazer. Aí, às vezes, definir essas regrinhas é importante para você não se perder, sabe? Ó, aqui, ó, é só atenção que eu vou marcar os que eu acabei de marcar de verde, só para deixar claro o que eu quero dizer. Aqueles que eu acabei de marcar, eu vou deixar com verde por cima, para indicar que eu acabei de marcar esse aqui nesse corte. Aí eu acabei de marcar esse aqui nesse corte. Acabei de marcar. Opa, merda, acho que eu. Ah, tá. Marquei esse aqui nesse corte. Nesse corte eu marquei esse Azinho aqui. Ó, aí vocês percebam que, tipo, o D e o A não estava marcado antes de eu fazer esse corte. Meu mouse vai ficar muito apagado, acho que você não consegue ver. Então o A não estava marcado antes de eu fazer esse corte. Por isso que eu fiz o corte aqui por cima dessa aresta do 4. Mas agora que eu marquei o A, eu não posso fazer esse corte aqui. Por quê? É muito simples. Quando você vai fazer uma árvore geradora, ela não pode ter ciclos. Então, tipo, eu não posso considerar essa aresta aqui, ó. Porque se eu acabasse marcando ela, eu ia fazer um ciclo aqui, ó. Aí ia dar um ciclo de D, H, E, A, T. Entendeu? Então, uma árvore geradora ela nunca pode ter ciclos, por isso que eu não posso fazer um corte nessa aresta no próximo passo, beleza? Vocês entenderam? Ficou difícil? Não sei. Só fiquei um pouco confuso porque ele saiu de F e foi parar em A. Porque ele tava no vértice F ele voltou pra trás. Ele tava no E, foi pra F, né? Não, mas Aí ele isso voltou aí. pra trás. Não, mas isso não. Não Não interfere em nada. imagine, não imaginem que você está voltando para trás. E nesse algoritmo aqui, você não está meio que visitando, você não está indo lá visitar o F, você não está indo É. visitar o E, nem nada. Você Você não tá está olhando só fazendo os esse tipo valores, de tá olhando. visita. Isso, você só. É Só meio olha como os se valores. você tivesse. Se você tivesse colocado em uma lista, uma fila, assim, uma lista ordenada, todos esses vértices que estão cortando, todas essas arestas que estão cortando. Então você coloca dentro de uma lista ordenada essas arestas que estão passando pelo seu corte e você vai escolher a aresta com menor peso dentro dessa sua lista ordenada. E aí não necessariamente tem a ver com o vértice que você está agora. Tem a ver com Entendi. as arestas, só com as arestas, não com os vértices. Entendeu? Então, não imagine que você está voltando para trás. Imagina que você está considerando todas as arestas que estão faltando entre esses vértices marcados. Você não está lá no F, você não está no A, você não está em lugar nenhum, tá? Isso aí será um conceito de DFS, certo? Então, deu para entender por que que meio que voltou? Sim, sim. Então, sempre eu vou considerar as que estão dentro do meu corte. Aí o próximo que eu marquei aqui, ó, foi do H para o G. Certo? E aí, meu próximo corte, vamos lá. Ele tem que passar
entre um vértice vermelho. Acho que não tá selecionando. Tem que estar entre um vértice. Oxe, entre o vértice vermelho e o vértice preto, basicamente, né? Por assim dizer. Então eu passo por esse aqui, ó, entre o A e o B, entre o F e o B. Não vou passar por essa aqui porque ela está entre dois que foram marcados. Não vou passar por essa aqui porque ela está entre dois que não foram marcados. Esse aqui foram marcados. Essa aqui não foram marcados. Se eles não foram marcados, eu não considero essa aresta. Então meu corte vai passar aqui por baixo. Vai passar por essa que está entre o G e o C e essa que está entre o D e o C, certo? Então, meio que se você vai marcar todas as arestas que estão entre um marcado e um não marcado. Acho que essa é uma regra fácil de você seguir. Você olha, tipo, todas as arestas que estão entre um marcado e um não marcado, e você sabe que o seu corte vai ter que passar por essa aresta, certo? Deu para entender? Esse aqui é o sexto corte. E aí eu vou ter que decidir qual desses aqui vai ser o menor. É o 4? É o 3? É o 1 ou é o 3? É o 1, obviamente. Então a gente vai lá e corta aqui essa aresta do 1. Corta não, né? Passa por essa aresta do 1. Do 1 não, né? Aresta com peso 1. Deixa eu apagar esses aqui. Eu tinha feito mais uma página pra... Nem vou precisar dela. Segue a vida. Aqui eu só marcar de vermelho agora, né? Esqueci de apagar esses... Pronto. Então, o último corte que sobrou... Quem adivinha aí por quais arestas vai passar o próximo corte? Eu Deixa acho eu que vai só ser do A marcar. pro B. Claramente. Só do A pro B? Só essa aresta que eu vou cortar? Eu tô brincando. No caso, não tem. Todas são conectadas, né, no caso. O corte e o. As arestas que tu vai cortar são aquelas que estão entre um marcado e um não marcado. O B é não marcado. O A é marcado. Então essa aresta vai ser considerada no meu corte. O F é marcado. O B é não marcado. Então essa aresta vai ser considerada no meu corte. O C é marcado. O B é não marcado. Essa aresta vai ser considerada no meu corte. Então tá aí. Esse aqui é o meu... Qual corte? O último foi o sexto. Sétimo. Esse é o sétimo corte. Sétimo e último corte que eu vou precisar. E aí eu vou escolher uma dessas arestas. 4, 3 ou 2. Obviamente, escolheremos o 2. E aqui encerra o nosso algoritmo. Não tem mais o que fazer. Tem que fazer a Chegamos aí... coloração sem corte, não? Hã? Tem que fazer a coloração sem o corte também, não? Ah, sim, sim. Então, aí vai ser o resultado final, a sua resposta que a professora vai olhar, bater o olho e falar se você acertou ou não. E depois ela vai verificar seu passo a passo. Tô brincando, hein? Eu não sei se ela faz isso mesmo, não. João espalhando desinformação no meio da monitoria. É o quê? Espalhando desinformação. Inclusive, galera, tipo, eu tava vendo. É porque eu só vi uma lista até agora, não tive tempo de ver tantas. Mas eu acredito que muitos aí cometeram alguns erros em conteúdos da lista que vão cair na prova. Então, tipo, a próxima aula de revisão que eu vou estar fazendo, ela vai ser em referente a essa lista aí que eu vi que tem uns erros bem grosseiros lá, tá? Eu vi que alguns não pesquisaram a questão do teorema do handshake, que eu preciso explicar pra vocês ficarem atentos aí. Também tem alguns que Shake. estavam em dúvidas no grafo completo. Por aí vai. Sabe aquela questão que era para criar, que era para fazer um grafo simples? Tipo, determinar se é possível fazer um grafo simples com tantas arestas e tantos vértices, lembra?
Ah, sim, sim, sim. Existe um F em teorema vez que de determina, tipo, meio que um método que ele determina se é possível ou Ah, não. tá. A autora colocou o final da atividade, se não me engano, acho que colocou esse teorema. Então, é com ele que se resolveria, entendeu? Aí algumas pessoas acabaram não percebendo e tal, então eu vou dar uma explicada melhor na revisão pra todo mundo ficar ligado. Acho que eu fiquei mais perdido mesmo foi aquela, acho que do subvértices, lá dos subgráficos, no caso. Só que com o nome de mentoria que eu entendi que, tipo, um ponto valia. Uhum. Ah, tá, sim, sim. É, sempre bom ficar atento a isso aí. Então é isso aqui, galera. Vou redesenhar também em árvore, ó. Vamos fazer uma árvorezinha aqui embaixo, porque se não me engano a professora também pede pra fazer uma árvorezinha. Aí também você pega todos os versos aqui, eu vou começar, por exemplo, do D. Aí eu vou jogar a minha árvorezinha pra baixo, meio que é a gente começou do D, né? Então eu vou colocar o D em cima. Aí do D eu desço pro H. Aí do H eu posso ir pro E. Ou eu posso ir pro G. Do E eu posso ir pro A ou pro F. Ou aqui para o F. E do G eu posso ir pro C. Sai desse lado, porque sim. Isso aqui não é uma árvore binária nem nada. Isso aqui não tem que estar organizado nem nada. Então não se preocupe com isso aí. Coloque do lado que você quiser. E do C eu vou pro Sim. B. E aqui também é bom você indicar o custo dos caminhos, tá? Então, do D pro H é 3. Do H pro G é 2. Do H pro E é 2 também. Do C pro B é 2. Do G pro C é 1. Do E pro A é 1. Não, não. Tá lá em cima. É 1 também. Ai, pensei que não era. É 1. E pro F também é 1. Então tá aí, ó. Aí eu sei agora que a partir do D, o caminho mínimo que eu tenho para chegar em cada um dos outros vértices é esse. E também é um caminho que eu preciso percorrer para chegar em cada um. Então, por exemplo, eu quero ir do D para o G. Então, a partir dessa árvore, eu sei que para chegar no G pelo caminho mínimo, eu vou ter que passar pelo H com custo 3 e depois eu vou para o G com custo 2. Se eu quero chegar no C, eu vou ter que passar pelo H com custo 3, descer para o G com custo 2 e descer com custo 1 até o C. E esse é o caminho mínimo que eu tenho de D para C. Beleza? Esse é o objetivo da árvore geradora. É, algoritmo de Prim, simples, todo mundo entendeu? Agora vamos para o algoritmozinho do rapaz lá, tal do Kruskal. De Krusty. Kruskal. Achei ele mais tranquilo de fazer do que esse que não precisa desenhar 70 mil grafos. Ixi, eu deixei uma página vazia aqui, velho. Vou mover aqui pra página de cima. Tá, o Kruski. Kruski não tem segredo. Será que eu pulo uma página ou não pulo? Dê sua opinião. Melhor pro lado aqui, ficar emendadinho. Mas acho que dá pra fazer a lista inteira aqui, vai. É porque o Kruskal você faz rapidinho aqui do lado. Acho que não vai dar assim. Agora é o Kruskal. Aí terminando o Kruskal, se vocês quiserem eu faço um Dijkstra e a gente finaliza. Ah, e também tem a comparação, né? Mas enfim. Acho que essa comparação aí, sinceramente, só se você deixar os dois lá já serve. Enfim, aqui não tem segredo. Eu vou ter que ir selecionando as menores arestas e colocando uma lista ordenada. Então, tipo, vou selecionar todas que são um. Tem mais alguma que é um? Não. Então eu vou falar quais que são essas e colocar na lista. Então, é A para E, peso um. Próximo é o E para F, com peso um. Próximo é o G para C,
com peso 1. Próximo menor peso é o 2, que eu vou escolher essa aqui, e essa aqui, e essa aqui, e essa aqui. Tá faltando? Não. Então, todos que são peso 2 tem aí o E para H, peso 2. Depois eu tenho o H para G, peso 2. Depois eu tenho o C para B. Tem um F ali também, o G para Peso F. 2, isso. E o G para F. Lembrando que a ordem aqui da lista é você que decide, tá? Eu sei que eu fiz o C para B antes, mas tanto faz estar o G para F ou antes. Tipo, como eles são pesos iguais, isso não importa. 2. Agora o próximo peso. Foi todos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, certinho. O próximo é o peso 3. Então vai ser esse aqui, essa aqui, essa aqui. E vai ficar só sobrando as duas de 4. Tá, então D para C. H para E, não. Cadê? F para B. Opa, tô esquecendo de copizinho 3 aqui em cima. Próximo F para B. Sobrou quem? F para B. Cadê o outro? Era 3 ou era 2 que eu tinha encontrado? D para C. Ela foi ali, D para H, D para C. D para D. H. D para H, verdade. Esqueci desse. Isso, 3. Pronto, agora de peso 4 é A para D e A para B. A para D. Opa, que coisa feia. E. Opa, 4. E o A para B. Pronto. Vou apagar aqui, né, pra gente conseguir usar essa imagem para fazer os caminhos. Aí lembrando, né, pra gente ir colorindo e fazendo direto no grafo, você vai numerando qual foi a ordem que você adicionou as arestas aqui no grafo. Então, vou fazer de verde. Vamos lá. Des, desenfileira. Vocês sabem o que é fila de prioridade? Alguém aqui tem noção do que é uma fila de prioridade? É, os Rafa, menores Rafa. valores. Fala aí, pode falar. João, pode falar o que é. Ah, tá. É, os menores valores Os menores valores o quê? do peso, no caso, menores peso. Vão estar na frente? É, eu lembrei É. com os pesos menores. É tipo, é uma estrutura que ela te garante que sempre o menor vai estar na frente, ou então sempre o maior, depende do que você for fazer. É tipo, a sua fila ou ela pode estar ordenada do menor para o maior ou do maior para o menor. Nesse caso aqui a gente quer do menor para o maior. Então, imagine que isso aqui é tipo uma fila de prioridade. Então, sempre quem vai estar na frente é o menor. É por isso que de vez em quando aqui vocês vão me pegar falando fila de prioridade, tá? Mas é nessa noção de que sempre eu tô pegando o menor na frente da fila. Aí também eu vou falar desenfileirar. Considera que eu estou desenfileirando de uma fila de prioridade. Vamos lá, então. Vou desenfileirar o primeiro, que é o AE, e vou marcar sem segredo. Aí tem as regrinhas lá, né, das árvores, eles não podem fazer parte da mesma árvore. Então, aqui tinha um A que era de uma árvore isolada e o E que era de uma árvore isolada. Inclusive, é melhor fazer o desenho separado, né, que a professora geralmente faz. Eu lembrei agora dele. Vou fazer ele lá embaixo, vai, para não confundir vocês. Que aí eu faço meio que sem as arestas, para vocês verem melhor como é que fica. Isso foi um B ali junto. Oxi. Oi, cadê? Ah, tá.
Aí eu vou pagar aqui. Vamos redesenhar esse grafo aí, porque não vai ter escapatória. Pra eu mostrar direito. Mas só com os vértices. Então, vou desenhar a bolinha, vai. Aqui é o A. Aqui é o D. Aí tem o E. O F. O B. O H. O G. E o C. Então a gente desenha lá todos os vértices, né, de forma separada assim. Pegamos essa listazinha aqui que a gente montou. Vou reduzir ela para baixo para chegar mais perto. E aí a gente vai pegar, tirando uma de cada vez e fazendo as verificações. Eu acredito que todos lembram o que é uma árvore. Vocês observem aqui que a gente tem... Vamos lá, quantas árvores a gente tem aqui nesse momento, nesse estado do grafo? Quem consegue me dizer? Árvores não, florestas, foi mal. Florestas. Quantas florestas a gente tem aqui? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Cada nó isolado aqui conta como uma árvore. Ao decorrer do algoritmo, eu vou sair perguntando para vocês quantas árvores a gente tem, só para ver se vocês estão ligados. Então, o primeiro que a gente removeu é a aresta AE. Então, a gente... Oi, esse aqui tá... parece um E. Deixa eu aumentar a perninha. Então, AE, vamos lá e conecta. O que acontece aqui? O que aconteceu aqui é que, basicamente, eu montei uma árvore. Agora, quantas árvores eu tenho? Você sabe dizer, João? 6. Não, 7. 7, exatamente. Quando eu reuni o A e o E, eles formam uma árvore só agora. E o resto que está isolado são árvores separadas. Aí vocês lembram lá o conceito de árvores não, florestas. Florestas, as florestas são basicamente árvores separadas dentro de um grafo total. Tipo, é um subconjunto de árvore dentro de um grafo. Então aqui eu tenho uma árvore e cada outro nó isolado é outra árvore. Então a gente tem 6 nós isolados que floresta. Tem 6 nós isolados que contam como uma floresta cada, e tem o A e o E que formam uma árvore e logo formam uma floresta. Não, calma. Eu me confundo demais, ó. Ó, parou tudo. Esqueçam tudo que eu falei e eu vou repetir direitinho o conceito agora. Uma floresta, ela é um grafo com vários subgrafos que são denominados árvores. Então, esse grafo inteiro aqui, que a gente tem no início lá, ele era considerado uma floresta, com várias árvores isoladas. Então, tipo, o A era uma árvore, aí o E era uma árvore separada, o F era uma árvore separada, o D era uma árvore separada. Quando eu juntei o A e o E, eles se reuniram para formar uma árvore só. Então, o algoritmo ele determina que a gente não pode juntar dois elementos de uma mesma árvore. A floresta é o conjunto todo, tá? Eu que me confundi aqui, certo? Então, fiquem com esse conceito final na cabeça. O grafo inteiro é chamado floresta. E os subgrafos vão montando árvores. Certo? Desculpa aí pelo mal entendido. Vamos remover o próximo, o E e o F. O E e o F fazem parte de uma mesma árvore? Me responde alguém aí. Não, Hã? não, eles são árvores diferentes. Árvores diferentes. Então eu posso conectar ou não? Pode. Pode, exatamente. Removo o próximo. G e C. O G e o C fazem parte de árvores diferentes? Faca digitando. Ok, exatamente. O G é uma árvore isolada, o C é uma árvore isolada. Se eles são árvores separadas, eu vou lá e conecto as duas. Vou colocar os pesos aqui também, vai. 1 e 1. Certo. Próximo. E o H. E o H fazem parte de árvores diferentes. Tenho essa árvore aqui e essa árvore isolada aqui. Se são árvores diferentes, eu posso uni-las.
Agora, tudo isso aqui é uma árvore só. Beleza. Aí o peso isso aqui é 2. Beleza. Continuando. Próximo, H e o G. H e o G são de árvores diferentes. O H tá nessa árvore aqui e o G tá nessa árvore zona aqui que eu tinha comentado antes. Então são de árvores diferentes, posso conectar. Tan, tan, tan. H e o G, peso 2. Certo. Próximo. C e o B. C e o B fazem parte de árvores diferentes. A gente tem essa árvore grandona aqui do C, que o C tá dentro dessa árvore. E tem a árvorezinha aqui do B. São árvores separadas, vou lá e conecto. Quanto mais longe, mais feio o meu desenho. E aqui foi peso 2. Próximo. Como a gente vê que não, enquanto todos os meus vértices não tiverem uma mesma árvore, o algoritmo não acabou. O D, ele ainda não faz parte dessa árvore zona aqui, então meu algoritmo não acabou ainda. Próximo. G e o F fazem parte da mesma árvore? Sim, essa árvore gigante aqui tem tanto o G e o F dentro. Então, se eu tentasse fazer aqui, ia montar um ciclo. E uma árvore não tem ciclo. Então, o G e o F eu não faço nada. D e o C fazem parte de árvores diferentes? Sim. Eu tenho o D isolado aqui e essa árvore gigantesca aqui. Então, eu vou lá e junto a minha árvorezinha e formo uma árvore só. Nesse momento aqui, o meu grafo ele até deixa de ser uma floresta e passa a ser só uma... Quer dizer, eu acho que ele ainda é considerado uma floresta, apesar de ter só uma árvore, mas... Enfim. A gente só tem uma árvore dentro dessa floresta, certo? Então, e o peso aqui é 3. E aí, se eu não me engano, se eu fosse redesenhar aqui, ia dar a mesma coisa que esse aqui, tá? Não tem segredo. Ia D pro H de novo. Ah, não. Só mudou os caminhos, ó. Dessa vez eu tenho, qual o nome? Eu consigo ir pro... Qual o nome? Eu vou pro H de um caminho diferente. Só que a gente tem que observar. Aí entra aqui as observações, eu não vou escrever, mas eu vou deixar aqui falado para vocês, se quiserem ver depois, que é a diferença do Kruskal e do Prim. Observem o seguinte: quando a gente começou o Prim, a gente teve que definir um vértice inicial. Vocês lembram disso? Que a gente escolheu lá o D. E é o seguinte: a partir desse algoritmo de Prim, o objetivo dele, tipo, na verdade, o resultado final dele foi descobrir quais são todos os caminhos mínimos de D para todos os outros vértices. Então foi isso que aconteceu. Eu selecionei um vértice específico e descobri qual que é os caminhos mínimos dele para todos os outros vértices. Foi isso que aconteceu no algoritmo do Prim. Porém, já no começo do algoritmo de Kruskal, vocês observam que a gente não escolheu um vértice inicial. Então, se você for parar para observar aqui, por exemplo, se eu pegar do D para o C, aqui nesse grafo aqui, ó, o peso de eu ir para D para C, ó, é de 3 mais 2 mais 1, que vai dar 5, 6. D para H3, isso. Pera. Na verdade não, me engano. Nenhum dos dois. Apesar de eu ter começado do D, isso ele também não vai dar isso. Acho que essa definição, deixa eu pesquisar ela aqui no slide. Mas é que basicamente, na verdade, isso que eu falei de você encontrar a partir de um ponto o caminho mínimo para todos os outros pontos, se eu não me engano, ela não é real para esses dois algoritmos. Ela só acontece mesmo para o Dijkstra. Árvore geradora mínima. Tá, suponhamos que eu terá N cidades. Cada estado de cidades e J tem um custo associado. Em todas as cidades precisa ligar diretamente desde que sejam acessíveis. Procurando o do Subprim? Hã? Procurando qual árvore você tá procurando? Prim, conceito. mas eu só quero ver um negóciozinho aqui. Na verdade, a árvore Tá geradora falando mínima Prim? no geral. Eu quero saber desse conceito aqui. É que eu tenho que dar uma explicação importante pra vocês. Tá, tá. Beleza, eu já entendi, eu já entendi.
É o seguinte, tem uma diferença entre uma árvore geradora mínima, dessas aqui que a gente fez, e a árvore geradora mínima que é feita pelo... Qual o nome? E a árvore geradora de caminho Algoritmo. mínimo. É isso que eu tô confundindo e foi mal. Acho que desde o início aí eu acabei confundindo a cabeça de vocês. Que existe uma diferença grande entre árvore geradora mínima e a árvore de caminhos mínimos, que é aquela que a gente faz com Dijkstra. Se a gente for ver aqui, ó, grafos de caminhos, que aí seriam os caminhos pela matriz de adjacência, ou então os caminhos aqui da lista de adjacência. A gente pode ver aqui, ó. Se eu não me engano, eu não lembro se ele fala aqui que o final, o resultado é uma árvore geradora mínima. Né, não mostra. Cadê? Ele é uma árvore de caminhos mínimos. No algoritmo de Dijkstra, Floyd, esses aí, eles fazem o caminho mínimo de um ponto para todos os outros. Então, tipo, nesse exemplo aqui, se eu não me engano, é a partir de S para todos os outros. Então, eu vou ter todos os caminhos mínimos partindo de S para todos os outros dentro de uma árvore, que não necessariamente, eu acredito que não seja sempre uma geradora mínima, tá? Eu vou ficar devendo essa parte aí. Eu acho que é, na verdade. Tenho quase certeza que é. Mas ela está em uma disposição diferente. Enquanto aqui nas árvores que a gente estava trabalhando, nas árvores geradoras mínimas de fato, e não de caminhos mínimos, elas não se preocupam com os caminhos mínimos como eu estava explicando. Na verdade, eu estava enganado em explicar que era todos os caminhos mínimos de D para todos os outros. Na verdade, não é isso. A gente for observar o caminho mínimo de D para C, na verdade é 3. E não esse caminho todo aqui de 3 mais 2 mais 1. Então eu me enganei ao dizer isso aí, tá bom? Peço aí uma correçãozinha para ser feita. Ignore aquela parte que eu falei. E, bem, então isso aqui é só uma árvore geradora mínima mesmo, que o conceito básico dela prediz que todos os graus não, né? Todos os pesos envolvidos dentro dessa árvore, o somatório deles vai dar o menor número possível de qual o nome? O menor número possível de grau dentro de uma árvore geradora que eu poderia tirar desse grafo. Deu para entender? Então, tipo, se eu somar todos esses pesos aqui, o resultado que eu obter vai ser igual ao do Kruskal. Se vocês forem ver aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2 e 1, 3. E aqui é a mesma coisa, eu tenho 1, 3, 2, 2, quer dizer, 3, 2 e 3 uns. Então, se eu somar 3 vezes... Cadê? 3 vezes 1 vai dar 3, 3 vezes 2 vai dar 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12. Se eu somar aqui, vai dar a mesma coisa. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 6 mais 6, 6 mais 3 3 vezes 1 vai dar 9, aí 9 mais 3 vai dar 12 também. Então essa é a ideia da árvore geradora mínima. Colocar em disposição todos os pesos mínimos montando uma árvore do grau, beleza? Uma árvore geradora do grau. Enquanto aquelas lá do algoritmo de Kruskal, quer dizer, do algoritmo de Dijkstra, do algoritmo de Floyd-Warshall e entre outros, esses algoritmos lá são focados em você descobrir o caminho mínimo que você tem de um vértice para todos os outros. Vou até confirmar aqui, ó. É uma árvore de caminhos mínimos. É uma árvore geradora. Eu tenho quase certeza que é, tá? Mas eu só confirmando. Com certeza é. Então é isso, basicamente. O que diferenciaria, por exemplo, você explicar a diferença de um Dijkstra e um algoritmo como esse, de Kruskal e de Pring, seria dizer que um gera uma árvore de todos os caminhos mínimos de um vértice para todos os outros, e o outro gera uma árvore que é tipo independente. Agora ela só se importa em você colocar todos os pesos mínimos aqui dentro. E a diferença mais primordial aqui que eu tenho entre o Kruskal e o Pring é o resultado, qual é o nome? As arestas que eu vou utilizar, a ordem das arestas que eu vou utilizar. Porém, o resultado, tipo, do somatório aqui de todos os pesos vai ser o mesmo para os dois, beleza? Então, a semelhança deles, na verdade, a igualdade deles é que ambos vão gerar uma árvore geradora mínima
com o somatório dos pesos sendo o mínimo possível. E a diferença seria basicamente que, qual o nome? O desenho, né? As conexões que você escolheu podem acabar sendo diferentes pelo fato de como o algoritmo se comporta. Falei muita coisa. Deu para entender tudo? Dá pra pegar um pouco. Beleza. Qualquer dúvida, pode me falar. A gente já bateu as 11 horas, então acho que eu vou deixar o Dijkstra para outro dia. Beleza? Então vou fechar a aula por aqui mesmo. Aula não, né? Monitoria. E aí eu vou terminar. A professora tá pedindo para dar uma olhada na lista de vocês. E aí eu vou ver lá quais os erros que vocês estão mais cometendo. Vou preparar e, tipo, separar essas questões que mais erraram. E a próxima revisão a gente vai trabalhar em cima delas. E se vocês vão trabalhando aí nessa próxima lista que a professora enviou, qualquer dúvida, mandem. Eu não vou saber te dizer, Rafa. Eu recomendaria você perguntar lá no grupo que a professora responde. Não, pela questão, ela não colocou lá sobre duplo, dessa vez ela não especificou. Então, assim, eu acredito que seja porque por exemplo, quando eu fiz, a gente não recebeu tipo duas partes dessa lista aí. Essa lista que vocês estão fazendo dois, a gente recebeu ela junto com a lista um. E essa lista toda, assim, por um todo, a gente fez em dupla. Então, tipo, eu acredito que essa parte 2 ela também deva ser em dupla, mas confirmem com a professora, tá? Ela é só uma continuação da parte um dessa lista aí, a lista um. Então, eu acredito que vai ser em dupla também. E assim, acredito que vai ser também porque facilita a correção para a professora, porque senão seria muita lista para corrigir, tá? Perguntem lá no grupo e ela confirma para vocês. Uhum. Mais alguma dúvida rápida aí? Não. Então é isso, galera. Acho que vou ver aí se eu me organizo. Próximo sábado, mais uma monitoria aí para tirar umas dúvidas em relação às listas. E aí, mais um sábado ainda antes da prova, a gente dá uma revisãozinha rápida assim para a prova. E aí, para quem tá vendo aqui o vídeo, talvez tenha visto que eu não passei a implementação da lista, né? A lista de adjacências em C, mas né, não deu tempo, né? Acho que outro dia eu passo. Inclusive, a professora já confirmou para vocês, tá? Vocês vão ter uma lista de implementação em C. Então, fiquem preparados, vocês vão ter que implementar todos os algoritmos e as estruturas em C, tá bom? Provavelmente semana que vem ou uma semana antes da prova a professora vai passar. É Ok. isso, pessoal. Boa tarde aí, ou bom dia ainda, né? Ninguém almoçou. Até a próxima.